muito obrigado por participar, pela disposição e por estar aqui com a gente. A gente começa agora mais uma edição do Live às 20, toda quarta-feira, um bate-papo sobre fotografia. Hoje é com Nayara Jenkins, ou Nay Jenkins, como está lá no Instagram. Exatamente. Eu tô em Belém, eu tô em Recife, e ela Era tá lá onde em você ia Belém. estar, né? Exatamente. Eu entendo, Exatamente. eu entendo. Deixa Né? pra cá. Tem gente perguntando Eu aqui, entendo, cheguei no querido. final, chegou não, tá começando E agora. acabou de começar, senta, puxa uma cadeira, né? Agora, exato. Nayara, eu queria que tu se apresentasse. Assim, quem é Nayara? O que é que tu faz da vida? Onde é que tu mora? Tuas fotos, como é? Fala aí um pouquinho de tu, por favor. É melhor a pessoa se apresentar do que eu mesmo, né? Sim, com certeza, né? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Fico muito grata por, de alguma maneira, representar aqui a região norte. Eu sou de Belém do Pará, me considero afro-indígena, embora não seja mais esse termo usado, porque esse termo também já é visto com alguns problemas, precisa ser meio que estudado, porque, enfim, é um resgate, todos os estudos são muito novos para a gente entender de onde a gente veio, porque, enfim, né, as coisas foram apagadas. Então, eu Sim. sou de Belém do Pará, sou fotógrafa humanista, que é muito também como o João Ripper se intitula, Uhum. que é com um olhar mais humanizado. Então, eu trabalho com algumas coisas. Eu também sou ativista LGBTQI+, e também trabalho com fotografia de rua, sou educadora social, deixa eu ver. Faço muita coisa também, mas a priori a gente pode conversar com isso. Exatamente, faz um bocado de coisa e um bocado de live, porque eu acompanhei a sua agenda essa semana, minha filha tava cheia, Eu viu? fiz De live. Hoje eu lives, já participasse de parceiro. uma, não foi? Participei de uma hoje, mais cedinho, e participei de uma ontem. Olha aí. Mas, Foi, eu de ontem eu vi também. mas é bacana poder conversar um pouco, porque tu não imagina onde tua voz está chegando, sabe? Tipo, tem vários locais assim que tu tá podendo ser ouvida. É muito importante saber também o que falar nesses momentos, sabe? De que maneira a gente pode contribuir, tipo, com alguma coisa agora aqui, se puder. Uhum. É, também acho Olha, bem estão dizendo que importante. a gente é incrível. É, opa, menino, menina, é, como é que diz? Tu falou aí o termo afro-indígena, e eu acho bem interessante isso, sabe? Eu não conheço muito sobre isso para mim para mim é novidade, soube agora por você, sobre a renovação desse conceito, né? Estudar melhor esse conceito, que muitas coisas já estão aí mudando. Mas é algo muito interessante e que tem a ver um pouco com o povo indígena em Pernambuco. Eu falo de Pernambuco porque é Sim. onde eu circulo mais, sabe? Não vou falar do Nordeste, mas é comum no Nordeste também. Mas em Pernambuco é muito comum os povos indígenas se terem em algum momento na sua história de resistência se associarem aos povos negros que foram escravizados e chegaram aqui, né? E aí quando me vem à cabeça qual o imaginário de indígena que o povo brasileiro de um modo geral tem é o índio amazônico, né? Aquele índio que não deixa de ser, sim, E já não é é isso que eu estou negando muito de jeito indígena nenhum. completamente Oi? estereotipada, né? Exatamente. E aí, quando começa a pensar que só existe esse tipo de indígena, de povo indígena, que é esse que está ali, que na minha geração, pelo menos para mim, ficou muito perpetuado com. Eu uso muito esse exemplo, chocolate surpresa. Eu vou aqui e já dar algumas dicas da minha idade. Chocolate surpresa era um chocolate que acontecia, que eu rolava nos anos 80 e Égua, que pode vinha crer. com uma foto dentro, um caderninho dentro, um cardzinho impresso de Hum. uma foto. E eram fotos de animais, enfim, eram fotos de coisas que remetiam à Amazônia. Aí eu sempre falo que tem muito no imaginário do povo brasileiro esse indígena do chocolate surpresa, né? E que na verdade não é só isso, né?
E aí tu vem com esse termo afro-indígena, se reconhecendo como tal. Aí eu queria que tu, se possível, assim, desse uma refrigerada no juízo da gente em relação a isso. Cara, demorou muito tempo, antes de tudo, para eu me entender como uma pessoa negra, como uma mulher negra. Porque aqui dentro, na verdade, o modo no qual nós somos líderes no Brasil, cada local, assim, cada região, tu é líder de uma maneira. Aqui em Belém, muita gente me considera negra, da mesma maneira que muita gente me considera morena. E é óbvio que por uma espécie de romantização, é mais fácil você aceitar uma identidade indígena por essa cor morena do que você entender essa negritude, esse processo de negritude, né, desse empoderamento. Então, também aqui a gente tem um processo chamado etnogênese, que é esse resgate dessa ancestralidade indígena, de onde tu vens. E durante muito tempo, eu fui entendendo que eu era uma mulher negra, embora tivesse alguns traços finos, mas eu também tenho alguns traços mais largos. Então, eu comecei a identificar algumas, por exemplo, o meu diastema, que é meu dentinho separado, é um traço de raça negra. Então, vem muito daí. E aí teve uma época que eu fui fazer umas fotos da Sônia Guajajara na UFPA, na universidade. E eu cheguei bem cedo e teve um indígena que se aproximou de mim. Eu acho que era o Cacique Miguel, não lembro direito. Mas ele chegou para mim e falou: "Você é parente, não é?" E aí eu fiquei: "Não, eu sou fotógrafa mesmo, eu tô aqui." Aí ele falou: "Não, você é parente." Aí eu fiquei sem entender muito bem. E aí ele apontou nos traços, assim, ele apontou no meu rosto, como se fosse para eu identificar. Tipo, não, tu é parente sim, olha a tua cara. E aí, quando eu olhei para a sobrancelha dele, eu vi que a sobrancelha dele era que nem a minha, tem um montinho de cabelo e para cá já é ralinha, assim. E aí eu olhei, aí eu fiquei assim, a nossa boca muito parecida, a gente da mesma cor, e aí eu fiquei assim. E nesse momento ele me apresentou o termo afro-indígena. E depois ele pergunta para mim de onde é que vinham meus pais. E eu falei: meu pai é ribeirinho. E aí ele falou assim: teu pai já foi caboclo também antes de ser ribeirinho, né? Aí eu falei: já. Aí ele disse: e o que que vem antes do caboclo? Então tem muita coisa que não foi dita, muita coisa que foi imposta. E aí também pensando nessas imposições, nesses estereótipos que nos colocaram e nos reduziram, eu penso de que maneira também a imagem tem o seu papel. De que maneira a gente vai reparar isso? Por que que é importante essa representatividade? Por que que é importante a gente debater esses assuntos e a partir do momento que a gente cria essa consciência, que a gente possa se posicionar. Então, uma coisa vai puxando a outra, assim. E acaba que eu vou tentando jogar tudo isso também, esse conhecimento que eu estou tendo sobre mim agora e o que eu estou fazendo no meu trabalho, tudo é uma coisa muito, muito nova, que está acontecendo de acordo com essa movimentação de autoconhecimento, sabe? Sei. E essa questão da representatividade e da imagem parece, pelo menos a mim, ela é muito presente nos teus trabalhos lá com o Ver o Peso, né? Que é um lugar que você frequenta já há muito tempo e vai com uma certa frequência, né? Não agora por conta da Sim. quarentena, mas é algo assim que é muito presente, pelo menos para mim. A essência do teu trabalho, assim, que eu conheço, tá ali. E aí eu acho que tu leva isso para lá também, né? Sim, porque a partir do momento que eu sei que muita gente ali tem o mesmo tom de pele que eu, e aí eu chego naquele espaço fotografando também, mas ao mesmo tempo eu chego lá dizendo: eu não sou morena, eu sou negra de pele clara. Nesse momento, aquele que é muito semelhante a mim, talvez pegue o que eu falei. Eu não vou chegar, eu não posso ser negrômetro de ninguém. Eu não posso falar assim: não, pô, tu é negro sim, olha a tua cor. Eu até poderia, mas seria muito delicado, porque ser negro no nosso país é muito violento pela leitura que fazem da gente. Então, é óbvio que você não quer ser negro, porque, porra, aparece excessivamente nas TVs pessoas marginalizadas e pessoas negras. A maior parte das pessoas em situação de rua. Pessoas de muito baixa renda, em alta vulnerabilidade social. Protagonistas negros. Quais são as profissões?
os atores. Então, tem muitas questões que fazem você negar isso, sabe? Então, dentro desse espaço, além de eu me reconhecer neles, porque tem muita coisa que eu falo, égua, mano, a mamãe fala isso, a mamãe faz isso. E aí, ao mesmo tempo, eles percebem outras coisas comigo também. Porque eu me coloco muito naquele local, eu falo que eu falo abertamente que eu sou sapatão. E às vezes algumas pessoas falam assim, mas tu não sente falta de um pau? E aí eu tenho que estar completamente aberta para a situação, porque eu quis estar ali. Então, naquele momento, cabe a mim dialogar com eles. Então, muitas vezes eu converso com eles e muitas vezes funciona, saca? Eu não tenho, às vezes, a mesma paciência dentro da minha casa, porque são atravessamentos e outras violências que eu já venho tendo desde a minha infância. Então, eu tento ressignificar essas dores, porque todo mundo é muito parecido, né? Todo mundo está praticamente na mesma estrutura, sabendo que estamos num país racista, um país transfóbico, enfim, genocida pra cacete, saca? Então, tipo, tu tem que estar muito ligada nessas coisas, de que maneira tu vai fazer um silenciamento, assim, de um mapeamento, na verdade, de como tu vai dialogar, quais as palavras-chave que tu vai pensar, sabe? Porque é muito difícil, assim, nos entender enquanto paraenses, sabe? E ter orgulho Uhum. disso, porque geralmente a gente só passa a ter orgulho das coisas daqui quando vai para São Paulo, vai para o Rio. E a gente sempre gosta muito do que vem de fora, que é uma coisa muito colonizadora também. Demais. Essa questão de ser, não quero ser o negrômetro de ninguém, né? Até porque isso de fato é indelicado. É foda. Porque, por exemplo, toda a minha família paterna é assim, da sua cor. Assim, é muito semelhante a você, inclusive. Toda a minha família paterna, inclusive meu pai. Eu sou assim, amarelinho, por conta da minha mãe, que é branca, completamente branca, indiscutivelmente branca, da cor de papel. Assim, cor de. Enfim. E aí, o meu pai, quando mais jovem, ele, no bairro onde ele morava, aqui em Recife, no IPSEP, que era um bairro que tinha muita área de mangue, muita área de maré, ele sempre tomou muito banho de maré, muito banho de mangue, e ele sempre gostou muito de futebol também. Aí os amigos iam bater na porta da casa dele e chamavam ele de Escurinho. Era o apelido dele. Todo mundo chamava de Escurinho ele. A minha avó ficava com muito ódio e botava os amigos para correr. Porque que mané de Escurinho chamando meu filho de negro, de preto? Que história é essa? Entende? E aí Uhum. isso para mim é muito claro, essa questão que você fala de como lidar com isso dentro de casa também, né? Eu também, assim, tenho um modo bem diferente de lidar em casa do que quando eu estou na rua. E, é isso desse processo colonizador, né? O processo de colonização, que é, inclusive, destruir o teu ser. O que tu entende por você próprio, né? E dizer, não, você tem que ser isso aqui porque eu determino que seja isso, senão você será morto. Então, a partir desse momento, as pessoas começarem a assumir a sua condição, é um risco de vida, né? Sim, E aí vai crescendo todo o racismo e toda essa estrutura que a gente tem no Brasil e em boa parte do mundo. Acho que se não for no mundo inteiro, né? sim. É muito complicado. É bem danado isso. E, e aí como é que tu se aproxima, assim, como é que tu... Eu fico muito curioso lá com o teu trabalho do Ver o Peso. Eu tive no Ver o Peso no início dos anos 2000, quando eu estava indo para Ilha de Marajó, estava esperando um barco. Tem um barquinho pequeno lá que dura 2 horas, 2 horas e meia de viagem até a Ilha de Marajó. Aí desce num lugar, ainda peguei um ônibus, atravessei um rio para chegar em Soure. Eu estava indo para Soure. Pode crer. E aí foi quando eu conheci o Ver o Peso. E para mim foi de fato uma grande descoberta. Só indo lá, não tem como, para mim não tem como explicar. Só indo e conhecendo a região é que as pessoas vão conseguir entender o que é. E eu queria saber de tu, assim, como é que é a tua relação, como é que tu se aproxima? Você é da cidade, sim, mas nem sempre as pessoas que são da cidade se aproximam, né? Ou se aproximam da maneira correta, ou da maneira mais amistosa, vamos colocar assim. Porque o que é certo e É. errado é muito complicado também. E aí, como é que acontece contigo?
Cara, eu sempre levei como referência como eu lidava com a minha avó, porque eu sempre acompanhei minha avó na feira. Era eu que ia sempre com a minha avó na feira. Então, minha avó foi feirante no Ver o Peso quando ela tinha 13 anos. E foi onde ela conheceu também meu avô. Eles se conheceram no Ver o Peso. O Ver o Peso é um conjunto arquitetônico muito grande. E tem o Ver o Peso, tem a estação, tem a zona portuária, o porto, tem os outros portos, assim, tem a parte do comércio, tem a Praça do Relógio, enfim, é gigante. E aí uma das coisas que eu sempre fui ensinada é que aonde você for, que você seja gentil com as pessoas, cumprimente as pessoas, quem chega fala. Peça licença para tocar, para mexer nas coisas, então foram coisas bem básicas assim. Só que isso também a gente precisa perguntar tudo, se a gente pode fazer determinada coisa, posso tirar uma foto, e aí posso tocar aqui, e não já chegar com uma câmera. Porque eu sempre busquei pensar assim, como é que seria se alguém colocasse uma câmera na minha cara? Eu detesto ser fotografada do nada, assim, tipo, a não ser que eu esteja com os amigos que sejam mais íntimos. Só que se for um brother que eu nunca vi na vida, chegar com uma câmera, eu falar, mano, o que tu tá fazendo? Tu tá fazendo por que isso? Então, tendo esses pensamentos e também, querendo ou não, ali naquele espaço, eu sou uma pessoa estranha. Agora não tô mais pela frequência que eu já fui. Então, muitas das pessoas que trabalham no Ver o Peso ou moram no Ver o Peso já me conhecem. Mas muita gente fala assim, ah, tu é a dona do Ver o Peso, Deus que me defenda. Não, pelo amor de Deus, nada a ver. Só que eu sempre observei como as pessoas me abordavam na mesa do bar, por exemplo, para apresentar seus artesanatos. E a pessoa geralmente chega assim, oi, eu sou artista aqui da noite, quero fazer, sei lá, um arranjo com aquelas folhas e tal. E aí a pessoa, às vezes, tu tá no bar e aí chega esse pedinte, ou então esse artesão. E aí eu ficava observando, cara, quando eu for me apresentar, vou fazer assim. E aí quando eu comecei a ir pro Ver o Peso, seja com os trabalhadores ou com os moradores de rua, eu sempre cheguei e falei, posso fazer uma foto tua? Pra quê? Aí defender o porquê que tu queres é que precisa estar bem marcado. E é muito importante que a gente saiba o que a gente vai fazer com essas imagens, sabe? Porque é muito bacana tu ter muito like, ter o reconhecimento, ter muitos elogios, assim, mas o que tu vai fazer com isso? O que tu tá querendo comunicar? Tá, você fez essa foto linda, massa, esteticamente perfeita, mas por que tu fotografou um morador de rua? O que tu queres dizer? E aí deixar mesmo esse silêncio constrangedor. Porque às vezes a pessoa nem ela se toca. E às vezes a gente precisa acalmar, sabe? Porque tem muita gente documentando. Muita gente se acha muita coisa. Só que a gente tem que ter humildade. Tem que entender que a fotografia é uma arma, sabe? Uma arma de construção histórica, de apagamento de história. Então, o que tu vai fazer com isso? Então, quando eu chego lá, ou quando eu levo qualquer outra pessoa naquele espaço, assim, para visitar, para conhecer, eu não levo qualquer pessoa para ir comigo. Porque eu acho que as pessoas que eu levo têm que ser, no mínimo, muito respeitosas. Então, eu não levo qualquer pessoa, não acho que tem que ser um safari. Não quero transformar a vida das pessoas que eu já fotografo e tenho uma amizade, sei lá, para uma outra pessoa chegar e contar, porque precisa ter muito cuidado com a imagem que você vai contar para os outros, né? E é muito importante a gente colocar sempre as pessoas de uma maneira mais digna, né? Porque, tipo, eu quero ser mostrada de uma maneira digna. E aí, às vezes, não é isso que acontece. Eu lembro uma vez, na época da maré alta, que é uma parte que enche o Ver o Peso todo de água. E aí eu cheguei num horário assim, tinha uma senhora bem na esquina do Mercado de Ferro, que fica bem numa esquina assim. E ela tava nua, ela tava só com uma blusa por cima. E ela tava lavando a roupa dela assim na calçada, sabe? Que a maré tava até lá. E aí eu pensei, putz, eu vou fazer uma foto. Porque olha o cenário que ela tá. E aí eu falei, água não. Porque eu lembrei de uma situação de quando eu tava no carnaval. E aí eu queria muito fazer xixi. Aí eu falei para minhas amigas, eu falei, gente, eu quero muito fazer xixi. Não, eu não vou conseguir chegar até o banheiro. Minhas amigas falaram, a gente vai fazer uma rodinha para ti. E todas elas fizeram uma rodinha. E eu fiz o meu xixi ali, ó, de bobs. E eu falei, cara, eu vou perguntar se ela não quer ajuda. Porque ela tá pelada. Aí eu fui lá,
coloquei a câmera aqui, falei, será que ajuda? Conversamos, ela conseguiu se arrumar, beleza. Não fiz a foto, lembro que o nome dela é Dona Maria. E aí, beleza. Morreu o papo, fiz as minhas fotos, passou uma semana, estava tendo várias marés altas. E aí eu fui pesquisar. E aí eu entrei em um link de um jornal daqui. Quando eu abri esse link, a primeira foto que abriu foi a foto da Dona Maria Luísa pelada. Aí eu fiquei, ué? Falei, quem foi o arrombado que fez isso? Aí quando eu vi, era um brother. Aí eu falei assim, égua, bicho, por quê? Tu ia gostar se fosse a tua avó que estivesse no local da Dona Maria e fizesse essa foto dela, saca? Então eu fiquei assim, égua, bicho, na moral, tem que ter muita paciência, assim, que eu fico... É, E aí tem que pensar e nisso. sim, eu também acho, concordo bastante contigo. Já aconteceu coisas semelhantes aqui em Recife. Uma história, por exemplo, de um. Eu fotografei bastante, documentei muita coisa do movimento Ocupa Estelita. Não sei se você já tomou conhecimento desse movimento. Um movimento bem grande aqui que ocorreu sobre a decisão do uso de uma área estratégica e fundamental para a manutenção da cidade enquanto cidade amistosa e enquanto um espaço em que as pessoas possam usufruir também. Enfim, é um movimento muito grande, mas o que importa que eu queria falar agora é que eu fiz a cobertura, estava lá no dia da reintegração de posse. E aí foi uma confusão. Foi muita confusão, muita, muita. Um dia inteiro, literalmente, de confusão. Durante a Copa do Brasil. E aqui rolou aqui no Brasil. E aí teve um fotógrafo lá, de um jornal daqui, que em um dado momento ele chegou para o policial e apertou a mão dele, bateu assim no ombro. Parabéns pelo trabalho de vocês, vocês fizeram um trabalho incrível. E aí um colega ouviu e comentou com a gente, né? E aí quando a gente cobrou a esquina, o cara estava lá sentado. Aí esse colega foi lá abordar ele. E, rapaz, tu foi abordar bem de boa. Tu tá sabendo o que aconteceu ali dentro? Tu soube, tu tá aqui desde cedo, pra tá assim parabenizando dessa forma. Aliás, tô só fazendo o meu trabalho. Já tô acostumado com esse tipo de coisa. E é assim que são formados e são publicadas as imagens, né? Muitas, de modo geral, na mídia por aí. E aí, eu queria conversar contigo, que a gente, de certa forma, já introduziu, sobre essa questão da representação. Aí eu queria, por favor, que tu falasse como tu começasse a fotografar, como foi que surgiu isso contigo? A fotografia, desde essa tua decisão de fotografar, e como foi essa tua chegada enquanto mulher negra. Isso que você já falou aqui, né? Enquanto a gente conversou na live, enquanto mulher negra, enquanto mulher ativista, a mulher sapatão, ativista enfim, vários movimentos. Como foi essa tua chegada na fotografia? Cara, foi um parto, um processo. Eu já trabalho com fotografia, vai fazer agora 12 anos. Então eu era muito nova. E eu só descobri que eu era uma mulher negra depois da faculdade. Isso depois de 2015. 2016 eu estava descobrindo que eu era negra. Então mudou completamente a minha fotografia, porque eu documentava o ver-o-peso desde o início, assim. Desde que eu tenho 18 anos, passo pelo ver-o-peso, estou fazendo foto do ver-o-peso. Ponto. Só que eu não entendia o que eu ia fazer com essas imagens depois. Eu apenas registrava. Só que teve um momento que eu entendi que existia uma urgência de uma espécie de reparação histórica. Porque quando eu entendi que eu era negra, eu percebi, eu na hora peguei assim na minha memória a quantidade de vezes que eu fiz piadas racistas. Ou quando eu desejei bandido bom, bandido morto. Então foram vindo vários gatilhos porque eu era tipo uma bolsominion. Eu até falei isso na live mais cedo porque eu era o estereótipo da pessoa que votou 17, saca? Eu vi. Então, então eu era muito esse tipo de quase uma analfabeta política também, não entendia nada com nada. E aí quando eu fui para o Rio e lá eu passei a ser lida como uma mulher negra, passei por algumas dificuldades que até então eu falava assim, eu devo estar merecendo passar por isso. Só que, na verdade, quando eu passo a ler autoras negras, eu passo a dar nome para as violências que eu sofria e que eu não identificava como violência porque era muito velado. Então, era naturalizado. Às vezes, tu tem um parente que é homofóbico, mas não, você não pode fazer muita coisa. Vocês são irmãos.
Só que não é assim que se constrói as relações e a gente não é ensinada a isso. Ainda mais você enquanto mulher. Então, ainda mais também se for uma mulher transexual, porque quanto mais à margem, pior. Porque eu estou falando dentro de um recorte de mulher cis. Então, tem todas essas questões que você precisa querer ouvir, querer entender. Porque, da mesma maneira que me incomoda quando, sei lá, o Sebastião Salgado estereotipa a figura do indígena, eu penso que se a gente for muito radical, a gente está estereotipando um tipo padrão de pessoa. Só que as pessoas são diferentes. Cada um tem sua complexidade, cada um gosta de uma coisa. E é aí que está o barato, saca? Só que de que maneira você vai construir isso, sabe? Então, a partir do momento que eu me identifico com uma mulher negra, eu entendo que eu silenciei muita gente, que eu violentei muita gente, mas também, durante a minha terapia, passei a entender que muitas dessas violências que eu reproduzia era por conta de um histórico. Só que o que eu vou fazer a partir disso? Será que eu vou continuar externando de uma maneira violenta ou eu vou tentar mudar isso? Então, quando eu me vejo nessas situações, me vejo tendo que mudar muito. Nessa mesma época que eu descubro que eu sou uma mulher negra, eu descubro que dentro de um relacionamento meu de 6 anos, eu descubro que eu abusava também, porque eu era muito manipuladora, eu era muito abusiva. Todas essas questões foram atravessamentos também que vieram desde lá da infância. E que eu, por não saber me relacionar, simplesmente fui desdobrando e transformando isso no que era. Então, eu fiquei pensando, cara, o que eu vou fazer a partir de agora? O que eu tenho que ouvir? Com quem eu tenho que aprender? E aí eu passei a ir para rodas de militância, passei a encontrar outras mulheres, ouvir outras mulheres negras, principalmente essa roda do ouvir. Porque é óbvio que todo mundo quer falar um pouco, mas às vezes tem gente que não fala nada e não deixa ninguém falar. E eu lembro uma vez, logo quando eu voltei do Rio, eu senti muita falta de encontrar em Belém. Eu vou para o Rio uma pessoa e volto, que a minha mãe nem entende o que aconteceu comigo. Porque eu voltei completamente diferente. Fiquei 2 anos e 8 meses. E aí, quando eu volto para Belém, eu simplesmente começo a sentir falta de mais mulheres negras com Black Power na rua. Hoje em dia tá ok, mas quero que tenha mais. Então eu falo, gente, cadê as pessoas negras dizendo que são negras? Tendo orgulho de que são negras, com a cabeça aqui em cima. Eu não estava encontrando, sabe? E aí eu falava, ela, não, eu quero mais mulher fotografando. De que maneira eu, Nayara, vou fazer com que mais mulheres fotografem? De que maneira eu posso tornar isso acessível? Porque para mim já foi delicado. Eu não sou uma mulher periférica, mas eu sou uma mulher descentralizada. Eu moro um pouquinho distante de Belém, não tão distante, mas às vezes eu tinha que escolher entre um lanche, a passagem, porque já tinha o dinheiro do curso. Então eu preferia a passagem, ou levava o lanche de casa, o que dava, mas muito nisso, sabe? Não era algo muito problemático, mas me tirava muitos privilégios também. E aí eu fico pensando de que maneira a gente vai conseguir educar ou transformar a fotografia em uma coisa mais acessível. E que não seja só uma referência de homens brancos fotografando e não trazendo nenhum diálogo político. Não que não possa ter agora, nesse momento, uma fotografia estética. Mas eu acho que essa altura do campeonato, uma foto só pelo aquele conceito básico do belo, pela arte, para mim é algo que eu não consigo mais digerir com tanta facilidade. Hoje em dia eu acho que eu quero a imagem que comunique. Fala sim, por isso que eu questiono, o que você quer fazer com essa imagem? O que tu quer fazer com o teu trabalho? Porque senão você vai continuar reproduzindo uma coisa que a gente não quer mais, que eu não quero mais. Não quero ser Uhum. resumida apenas a figura do indígena, porque eu faço parte da Amazônia urbana. Só que existe a Amazônia Uhum. rural. E de que maneira o que eu falo aqui vai contemplar a Dona Angélica lá do Cumbu, ou as mulheres de Santarém, ou do Uhum. trabalho das minhas amigas, sabe? Então, pensando muito nisso, a gente vai transformando o nosso trabalho, saca? Ó, Ana Lira tá aqui falando com a gente. Nossa, eu tive experiências loucas com o meu black em Belém, mas quando eu fui de tranças, foi bem mais difícil. De black era complexo no epicentro, mais conservador de Belém, mas de tranças foi em tudo. É doido. Eu fico muito contente de hoje em dia conseguir acessar uns espaços que são muito elitizados. Por exemplo, tem um salão de arte aqui em Belém chamado Arte Pará.
E aí eu fui selecionada no Arte Pará nos dois salões que estavam tendo. Estava tendo no MEP, que é o Museu do Estado, e também estava tendo no MUFPA, que é o Museu da UFPA. E aí teve o dia da vernissagem. E aí eu sabia que ia todo mundo muito cocota, saca? Eu chamei todos os meus amigos, eu falei, não, galera, vamos lá. Eu tô com uma foto lá. Vamos ficar do lado de onde saem os garçons, tá? Fui de Havaiana, porque eu amo andar de Havaiana. Aqui é quente pra caralho. Só uso quando eu preciso usar Uhum. tênis. E aí eu cheguei lá, assim, toda... E as pessoas me olhavam mesmo, saca? E eu toda tatuada, assim, mas ao mesmo tempo que as tatuagens ou a minha aparência causam essa inquietude nesses espaços, quando eu chego no ver o peso, a minha imagem me acolhe, porque a maior parte das pessoas são que nem eu, tatuadas, são da minha cor. E aí a nossa cor nos aproxima, saca? E aí eu acho que essa dualidade eu acho que é muito foda, sabe? Porque a gente precisa dialogar dentro desses espaços, que são espaços brancos. Eu acredito que a gente também tem que dialogar nesses espaços. Porque a gente precisa ensinar para eles Eu muita coisa. Por mais que não também seja o nosso acredito. papel ficar ensinando ninguém. Uhum. Só que chegar naquele local e também ocupar esses espaços e também fazer com que a gente tenha nossos próprios espaços, nos fortalecer enquanto artistas negros é muito importante. Mas é que uma música do Djonga, a gente tem que tomar de volta o que é nosso. Uhum. E a gente sabe que nos foi tirada muita coisa. Nos tiraram até o direito de dizer quem nós somos, sabe? Então é muito sobre isso também, de olhar para a imagem, sei lá, que às vezes eu busco colocar no meu Instagram de uma maneira mais acessível e as pessoas sentirem orgulho de ser paraense, sabe? Eu acho que melhor coisa para mim é quando alguém fala que diminuiu um pouco a saudade ou sente orgulho de ser daqui. Que Olha, ela Ana Lira falando de novo. E sabemos que essa discussão da negritude no norte é muito necessária. A questão é como discutir isso sem inviabilizar a questão indígena e vice-versa. Exato. Cara, eu sempre tento ir para rodas de conversas onde quem tem propriedade do assunto possa falar. Então é muito doido quando a gente encontra lideranças indígenas falando sobre isso, ou também quando a gente encontra professoras negras que também falam desse processo de etnogênese e também falam de negritude. Enfim, um dos grandes exemplos que a gente tem aqui é a professora Zélia Amador de Deus, da UFPA. Então, ela traz com muita lucidez todas as informações possíveis. Uma aula dela, assim, tu fica bestificado. Porque tu fala, como é possível todo esse conhecimento nessa pessoa, saca? Eu fico assim, ela é, assim, monstruosa. O nome dela é Zélia Amador de Deus. A gente fala que ela é um deus. E aí ela traz essa discussão. Inclusive, tem um vídeo dela no YouTube que fala muito sobre a maniçoba. A maniçoba é uma espécie de feijoada que muita gente diz que é uma feijoada indígena, só que, na verdade, da feijoada existe só um elemento que é indígena, dessa feijoada da maniçoba, que é a maniva. Tirando isso, todos os outros... eu esqueci o nome tipo, Os chouriço, ingredientes. os pedaços das carnes, tudo isso era encontrado dentro da... Então, então, às vezes a gente acredita que a figura da maniçoba é indígena porque a gente quer rejeitar essa negritude, só que ao mesmo tempo isso é só uma romantização, entende? Tá travando, eu não sei se eu tô travando aí também. Como é que tá aí? Tava travando. Tá travando? Agora voltou, acho que Acho que voltou. agora vai. Acho que agora voltou. Travou no Agora momento que voltou. você estava falando dos ingredientes da maniçoba, que dizem que é feijoada indígena, mas que na verdade só um É, ingrediente que é indígena, que é a é a maniva. maniva. De resto, todos os outros elementos que compõem a maniçoba estavam presentes nas senzalas. Então, chouriço, paio, deixa eu ver, essas carnes, saca? Então, quando a gente olha para a maniçoba, é mais fácil a gente romantizar para negar a nossa negritude, da mesma maneira que a gente fala que a gente é moreno,
para não dizer que somos negros. Uhum. Só que quando Tem acontecem um. os etnocídios, vai acabar já. Quando acontecem os Óbvio. etnocídios, as pessoas que se identificam com o ser morena e que acreditam que a maniçoba ela é indígena, elas não sentem os etnocídios. Tipo, eu tenho uma descendência, sabe? Só que simplesmente eu não sou aldeada, nunca fui uma aldeia. Já tive contato com algumas comunidades indígenas, só que a minha realidade é completamente diferente. Embora do meu pai se aproxime muito mais. Só que é muito importante a gente saber os locais que a gente vai falar, sobre o que a gente vai falar, para a gente não roubar uma vivência que não é nossa. Então, deixa quem Exato. sabe falar, que tem a vivência, para a gente poder discutir sobre esse assunto, sabe? Exato. Tem uma pessoa aqui cujo perfil está escrito Bá Souza. Cabe falar um pouquinho sobre a opinião de vocês em relação a pessoas brancas retratando pessoas não brancas. Fala aí, Nayara, tu primeiro. É isso que eu falo, saca? A maior parte das. Eu lembro que, olha, uma vez, tem vários relatos, né, de pessoas que. O Ver-o-Peso é muito turístico. E às vezes eu via as pessoas falando sempre do Ver-o-Peso as mesmas coisas e me incomodava muito. Que o Ver-o-Peso fede, que o Ver-o-Peso tem muito urubu, que o Ver-o-Peso é Sim. muito sujo. É uma redução muito, muito Uhum. assim, sabe? Eu fico amada, pelo amor de Deus, melhore seu discurso. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a compreender do porquê. É. E aí fui atrás dessas respostas também, e também de como eu sou lida por esses fotógrafos. E também tem que pensar muito que, às vezes, a gente paga pau pra nada, saca? Muito fotógrafo só tá fazendo mais do mesmo, não tá destravando nenhum, não tá provocando nenhuma reflexão. Muito pelo contrário, tá reforçando aqueles estereótipos que a gente quer quebrar, que a fotografia vem para quebrar, porque, enfim. E existe muito essa romantização, né, do que a gente vai fazer com essa imagem. Porque, enfim, enquanto pessoa branca, será se você entende a violência, sabe, de um racismo? Você não vai entender, você compreende, na verdade, tecnicamente, mas na pele é completamente diferente. É Uhum. completamente. E de que maneira você vai falar sobre isso se não é uma vivência sua? Então, essa documentação, que muitas vezes vem para reforçar um estereótipo, para romantizar uma miséria, ela me preocupa muito, porque é uma linguagem colonizadora, saca? De apagamento de identidade. Uhum. Qual é o momento que as pessoas documentam pessoas negras? E o que essas pessoas que documentam pessoas negras, pessoas brancas, têm a falar? De que maneira elas vão defender o trabalho delas? Uhum. Então, às vezes, a gente precisa fazer esses questionamentos porque, sei lá, cara, uma das coisas que eu sempre falo, uma das grandes referências e que eu bato na tecla de que a gente precisa muito repensar é o próprio Sebastião Salgado, é o Miguel do Rio Branco, é o Mário Cravo Neto. São todos que usam a figura do negro de um jeito que eu me questiono assim se essas pessoas que estão sendo documentadas sabem que são documentadas dessa maneira. Se elas sabem que elas estão nuas explicitamente, porque tem algumas imagens que eu me questiono, sei lá, do Miguel do Rio Branco, que eu fico, cara, como ele fez essa foto? Quanto ele pagou por uma foto dessa? Porque se fosse para mim e eu precisasse, eu ia ter que cobrar por essa foto. Só que você tem que saber o que você vai fazer com essa imagem, saca? É muito bonita Uhum. aquelas luzes dele. Lindas. Só que aí eu fico. E durante muito tempo, a maior parte das minhas referências foram homens brancos. E nesse meio do caminho eu Sim. encontrei o João Ripper. No início da minha fotografia, só eram homens brancos, eu pagava pau pro Sebastião Salgado. Todo mundo. Só que você tem que pensar, a partir do momento que você cria essa consciência, o que você vai fazer com ela? Porque eu não vou poder entregar os Gênesis que eu comprei pro Sebastião. Eu vou pensar de que maneira eu vou conversar agora com os meus. De que maneira eu vou usar isso daqui, que muitas vezes é um desserviço, para acrescentar algo. Tem que tirar leite de pedra, saca? Então, Claro. uma das coisas que eu pensava também sobre ter que frequentar o Ver o Peso foi uma época que eu via muito o trabalho do Miguel do Rio Branco e eu falava, cara, para ele ter essa proximidade no Pelourinho com as pessoas, ele devia morar no Pelourinho. Eu falei, então, já que eu não posso morar no Ver o Peso, eu pelo menos tenho que estar muito presente. Então, veio daí também.
Só que hoje em dia eu não cito mais essas pessoas como referências, porque nos trabalhos dela eu não vejo elas defendendo os corpos negros, ou corpos gordos, ou pessoas trans. Muito pelo contrário, eu vejo elas se apropriando dessa estética e colocando nos grandes salões, tendo seus filhos, tendo seus netos reconhecidos por esse sobrenome, né? Que é outra coisa muito colonial. Então, não, Bits, não. Tem que tomar muito cuidado. E tem que se Pois posicionar, por isso é importante ter mulher documentando tudo, mulheres trans na rua, é. mulheres com deficiência, porque é outro olhar, outra perspectiva que eu não vou alcançar nunca, saca? Exato. E eu acho que é isso. É. Ele perguntou vocês, né? Minha vez É... agora de falar. Bem, é, eu já pensei, né? Eu penso muito sobre isso com uma frequência bem absurda. E algumas curiosidades surgiram, sabe? Curiosidades no sentido de, não sei se coincidências, mas enfim, coisas que estão além do plano racional e objetivo de nossas vidas. Por exemplo, eu sempre gostei muito, lá vai as minhas referências colonizadoras também. Sempre gostei muito, eu gostava muito de Sebastião, muito da National Geographic. Eu, criança, eu assistia o programa chamado Terra, ou era Planeta Terra, que passava na TV Cultura, nos finais de semana, se não me engano. Eu dormia assistindo aquilo, eu adorava. E eram documentários basicamente de animais. E aí surge para mim a National Geographic, eu acho uma coisa incrível. Coincidência ou não, eu fui fazer faculdade de geografia, sempre gostando de fotografia, e aí vem aquele sonho, né? National Geographic, formado em geografia, sabendo fotografar. Uau! Que pena. Que pena. Não deu certo. Pelo menos não, esse caminho não ocorreu. Tem esse recorte que eu acho importante. E aí eu comecei a fotografar tal, e gostando muito de temas que eram ligados ao documental. Essa coisa do... que eram temas, de certa forma, conectados com a National Geographic. Que para mim, o problema não é o tema. Para mim o problema, como você falou várias vezes já hoje, é o que você vai fazer com aquele tema e com aquela fotografia depois do clique. Como é que isso vai ocorrer? Porque a fotografia, o ato, o fazer fotográfico não é apertar o botão simplesmente. Existe tudo pós e antes deste momento que é importante. Principalmente o pós. Eu que trabalho, faço muita coisa no sertão, tem coisas que simplesmente eu não posso publicar, não posso sair falando por aí, porque pode ocasionar um conflito que não é meu, que eu não estou lá, eu estou morando em Recife, que raramente vai chegar perto de mim. Mas não é dessa forma que eu penso. Não é isso que eu vou fazer. Então, calado estou, calado fico. Nada do que eu publico, nada, não existe hipótese alguma dessas pessoas com quem eu trabalho num formato de parceria é publicado sem autorização. Nada. Não tem. Qualquer foto que vê aí minha foi com autorização desses povos com quem a gente desenvolve um trabalho em parceria. Aí vai, bola para frente. E aí eu sempre fiquei pensando nisso, como é que eu vou fotografar para a National Geographic, e aquela dificuldade. Não, não é National Geographic. Eu não preciso ir para o outro lado do mundo para ir atrás desses temas, porque eu tenho aqui na esquina da minha casa. Eu fui nascido e criado num bairro que ao redor dele era cercado de favelas e de mata, e que era o sistema habitacional, a Minha Casa Minha Vida, da época da ditadura. Foi no início, um pouquinho antes dos anos 80, nos anos 70, na verdade, que meu pai e meus pais se casaram e conseguiram entrar nesse financiamento e a gente foi para essa casa, naquele sistema, naquela lógica de habitacionais longe dos centros, isolados de tudo. E aí, assim, eu não vou acessar nunca a National Geographic Murguei. Aí eu vou prestar atenção nos meus temas, que são muito caros e estão aqui perto de mim. E aí foi quando eu voltei a olhar para o sertão de uma outra forma. Porque eu sempre andei pelo sertão, sempre andei pelo interior de Pernambuco, porque a minha vivência, a minha família materna é toda de interior. Então eu sempre circulei muito. E eu conheço muita coisa e eu gosto muito. E, assim, vou começar a buscar esses temas aqui. Mas a princípio era só uma busca por tema, porque foi ali logo no início, tal, com toda essa visão ainda colonizadora. Que, de certa forma,
só a minha presença branca em um ambiente negro já pode trazer esta sensação. Então, até isso é uma situação delicada. E aí, comecei a entrar, a ter contato a partir de um trabalho que eu fui desenvolver para uma antropóloga com o povo Pancará, o povo indígena Pancará. Ele fica no sertão de Pernambuco. De uma maneira muito simplista, eles habitam a Serra do Arapuá, que é uma serra, uma montanha, ficam em cima, e embaixo fica o quilombo indígena Tiririca dos Crioulos, que aí tem a ver com esse termo que você usou logo no início, afro-indígena. Talvez, eu não sei, que esse termo eu nunca havia pensado sobre ele. Aí ele se intitula como um quilombo indígena Tiririca dos Crioulos. E a gente começou a desenvolver trabalhos em parceria, fotografia, documentação, tal, em foto e vídeo. E aí eu comecei a pensar muito sobre isso, porque aí a pessoa vai crescendo, né? Vai buscando conhecimentos, vai ouvindo bastante. Sempre participei muito, sempre tive uma vivência muito próxima de pessoas negras, por conta disso que eu falei logo no início, da minha família. E amigos também, as pessoas com quem eu convivi. A maioria das pessoas com quem eu convivo ainda hoje são mulheres e são pessoas negras. E aí, com o tempo, fui acrescentando, os meus preconceitos foram sendo reduzidos, enfim, de alguma forma. E aí foram acrescentando as pessoas LGBTQ+. Enfim. Ah, e aí, a maioria das pessoas com quem eu convivo é a minha amizade, as pessoas com quem eu me relaciono. São essas pessoas. E aí eu conversando com a minha avó, aí vem essas coincidências ou não, né? Essas coisas que ocorrem que vão além do plano da razão e da objetividade da gente. Aí conversando com a minha avó, a gente faz aniversário juntos. Eu fiz 41 agora, ela fez 90. E aí eu conversando com ela, perguntando, porque ela também não é branca, nunca foi branca, nunca. Embora ela nem tenha essa ciência, eu acho. Mas ela não é branca. E aí, conversando com ela sobre onde ela morava, o pai dela, eu conheci, era branco, assim, muito mais branco do que eu. E a mãe dela eu também conheci, Vó Maria. E aí eu perguntando onde era que eles moravam, as dificuldades todas e tal. Aí vem a grande charada para mim, a grande charada não, o tempero que faltava. Ela disse, olha, a gente morava num sítio, que aqui é sítio, é uma zona rural. E aí a minha bisa, eles viviam do roçado, tá, de roça, do que plantavam. Se eu conseguia plantar, conseguia colher, se conseguisse colher, conseguia comer. Era isso. E aí, mas a minha bisa, ela não tinha o terreno, ela arrendava. O meu biso, ele era de um sítio, minha avó, a minha bisa, era de um sítio chamado Sapucaia, que era por conta de uma árvore que chama-se Sapucaia, aí chama Sapucaia de Dentro, ali na área, na região do Agreste, de Pernambucano. E o meu biso era de um sítio chamado Mondé do Nego. Mondé quer dizer quantidade, monte, muita gente, muita coisa. O Mondé, eu tô com um Mondé de livro para ler, tô com um bocado de livro para ler. Então, Mondé de Nego, provavelmente, não sei nem se existe ainda essa comunidade, provavelmente era um quilombo. Só que o meu biso era branco, muito mais branco do que eu. E eu veio conversando com minha mãe, ela disse: mas e como é que se explica o meu avô, no caso, vô Quinca, ser branco? Eu disse, não ia. O que não faltava eram estupros entre a senzala e a Casa Grande. Essa é uma hipótese, Muita coisa. né? É muito, por E, isso que é muito enfim, bispo. então assim, talvez lá atrás essa minha decisão, essa minha vontade por esses temas tenha a ver com isso, né? E aí, voltando, eu fiz essa introdução toda, assim, pessoas brancas retratando pessoas não brancas. Eu tenho muito cuidado sempre. Sempre tenho esse cuidado. Talvez por conta dessa consciência, inconsciência, não sei, das minhas vivências com as pessoas também, e começar a ler, a estudar. E para mim, existe esse processo da aproximação. O problema para mim não é a foto em si, aquela lá, a imagem. Não é só isso. É o que se vai, como você falou o tempo inteiro. O que vai fazer com essa imagem?
e como essa imagem ela é produzida, né? Então, a princípio, eu não vejo problema. Eu, Eric. Mas pode ser um problema se aquela pessoa não quiser. E aí eu não faço. É simples assim. Eu tava Não, em. Exatamente. É simples assim. Não faço. Peço desculpa por ter pedido. Tudo bem. E a gente continua amigo. Se eu for eu começar a arrumar inimizade por conta dos discursos que existem, negritude versus branquitude, machismo versus feminismo, parou. Eu não vou parar de viver. Não, é isso. Estamos postos nessa estrutura e que precisamos destruí-la e reconstruir de uma forma justa, né? Então acho que respondi, não sei. Se eu não respondi, pergunta de novo aí, Bea Souza. mas é isso mesmo, Eita. tem que repensar nossos comportamentos, nossas posturas, porque querendo ou não, a gente, e eu me coloco muito porque eu não estou livre de reproduzir muita coisa, Sim. porque a gente vive numa parada tóxica, saca? Então, só que aí a gente precisa tomar cuidado e geralmente a gente precisa, geralmente não, a gente sempre precisa ouvir. Quando o outro se sente atravessado e ele quer falar, por isso que às vezes eu me incomodo muito com artistas, sei lá, que recebem uma crítica e fecham os comentários ou bloqueiam as pessoas. Eu fico, o que você está querendo esconder? O que você está querendo calar? Então é muito importante você no seu trabalho sempre ouvir o que o outro tem para dizer e ouvir com muito respeito e sempre pensar se fosse Uhum. você que fosse desrespeitada. Exato. Olha, tem um comentário aqui. Matheus F11 é Matheus Sá. É daqui de Recife, ele. Fotógrafo também e produtor de imagens e de eventos da fotografia. O Pequeno Encontro de Fotografia, ele e uma turma junto com ele que produz esse evento. É bem legal. É fundamental questionar e refletir sobre isso, mas penso que a coisa é bem mais complexa do que a cor da pele. Bem mais. E uma outra coisa que eu acho importante a gente ter, a gente trazer pelo menos para o debate, é que a forma de você, Nayara, pensar antes que você levantou que tinha esses preconceitos, tudo isso, não é sua culpa. A gente é criado, construído para se comportar dessa forma, né? Então, se em algum momento a gente conseguiu perceber que isso é vacilo, que isso é uma bela de uma cagada, vamos começar a pensar em corrigir, né? E aí eu acho que é isso. Ó, É eu lembro isso. de uma vez, que Olinda tem um carnaval bem famoso. E aí, eu voltando de uma prévia de carnaval, eu com mais dois amigos negros, mas eu não tinha consciência de que eles eram negros. Não tinha. Eu não sei por qual motivo. Eu não tinha essa consciência. Eu prefiro ficar aí no meu comentário. Eu não sei por qual motivo, mas eu não tinha consciência. Para mim, isso era irrelevante. Eu estava com os meus amigos, que eu sempre andei muito com esses meninos nessa época. E a gente saindo de Olinda, estavam nós três. Um ao lado. Eu só vim ter consciência, inclusive, dessa situação há pouquíssimo tempo, há 2 ou 3 anos. Sei lá, 5 anos no máximo. Aí a gente saindo, andando na calçada assim, a gente pegava o ônibus para ir para casa, a gente morava tudo junto, muito perto, eram uns vizinhos. A polícia parou. Parou. Só parou eles dois. E tanto que eu nem percebi. A gente vinha conversando, sei que eu, kkkkk, cadê o ônibus? Cadê o menino? Tava literalmente do meu lado. E eu olhei, tava a polícia dando um baculejo neles. Baculejo é revistando. Não sei se Aqui você usa também, esse termo aí também. Pronto. também. Dando um baculejo nele. Aí eu, e ele terminou e saiu lá. Ninguém, eu não sei eles, mas eu não tinha consciência nenhuma daquilo que estava ocorrendo. E nem tinha, eu só vim ter um dia desse. As pessoas falando sobre isso, falando que, rapaz, aconteceu isso comigo uma vez. Não comigo, eu estava na situação. E aí é foda, né? As coisas são. A gente tem que exercitar isso, sabe? Sempre trazer essas discussões para dentro da nossa bolha, porque a gente não identifica que a gente está sendo, sei lá, o fato de não perceber isso faz também a gente se questionar do porquê. Uhum. Nessa época que aconteceu, tu falava sobre racismo com teus amigos, como Não, você vai não existe. identificar Não. racismo? Entre a gente não Talvez existia esse debate. talvez eles sintam essa repressão, mas na época, não sei quando foi, talvez eles não soubessem por quê. Geralmente quem sabe são os nossos pais, que já são mais velhos.
Então é muito complicado. Teve uma situação que eu tenho um amigo que ele é um homem trans, negro, e, tipo, antes dele fazer a transição dele, ele nunca tinha sido parado. E aí, depois que ele começou a Sim, fazer a transição, que ele ficou com uma passabilidade maior, porque, enfim, ele estava fazendo a transição dele, ele passou a ser lido como homem cis e não como homem transexual. E a partir desse momento, a polícia começou a parar ele. E era um recorte que não existia. Só que a partir do momento que ele fez a transição dele, ele passa a ser lido como um homem cis. E o homem cis negro, ele é parado, ele é baculejado, ele é assassinado, né? Quem dirá um homem negro trans, né? Então, pensar mesmo nessas coisas, porque se tá difícil pra gente, tem gente que tá numa situação muito pior. E quem são essas pessoas? E não é, exatamente. tipo, não é que não existam pessoas brancas que estão sofrendo. Também não é que não existam pessoas negras que estão no poder e oprimindo outras pessoas. Enfim, não é sobre essa estrutura. Porque existem as exceções. Mas é esse reforço e a cor da tua pele que te livra ou não. Ou ela te Uhum, exclui mesmo desses espaços, das escolas, dos trabalhos, de tudo. uhum. E só te coloca num local, que é na cela, é na esquina, que na prostituição, enfim, né? Todas Exato. essas É. ondas. Tem aqui uns comentários. Carlos Sato. Mesmo sendo negra e fotografando a partir de um referencial próprio e distinto do que é usual, a sua imagem pode ainda ser interpretada erroneamente? Pergunta vale para o Eric também. Sim, Certeza. vá. Nayara, por favor. Cada um tem uma interpretação, saca? Então não tem como esperar do outro. Por isso que às vezes eu tento orientar através da legenda. A legenda, às vezes, quando eu ponho, tem um pouco do meu direcionamento, o que eu quis dizer ali. Se a pessoa já me acompanha há mais tempo, ela já está um pouco mais ligada. Só que é óbvio que existe também uma romantização. Ou olha a imagem sem muita profundidade, ainda mais o brasileiro que não tem o hábito de ler imagem. E somos muito É, manipuláveis, né? exato. É. Então, a interpretação de cada um, eu fico muito contente quando a pessoa vai selada assim onde eu pensei, mas se ela não for, tudo bem, a gente tenta mostrar o caminho para ela. E eu acho que essa questão da interpretação, a pessoa que vai ver, que vê a imagem não ter a mesma leitura que a gente, eu acho isso que é comum, por duas coisas bem tranquilas para mim. Primeiro que não existe um costume da... Eita, só temos 27 segundos restantes. Acabei de receber a notificação, vai acabar. Esqueci de marcar o tempo, a gente se empolgou na conversa. A Agora gente já pode voltar foi. para responder essas perguntas e aí a gente encerra. Pode ser, Nayara? Pode deixar. Pode ser Pronto. sim. Por favor, Carlos, tu repete a pergunta. Não, eu vou ter a pergunta na cabeça, mas as outras pessoas repitam, por favor.